Olá, que bom, que alegria estar aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, porque é muito bom estudar a Palavra de Deus. Porque Deus, quando Ele criou os céus e a terra, cada dia de sua criação, quando Ele terminava de criar algo, naquele dia Ele dizia que era muito bom. E é muito bom estudar a Palavra de Deus, porque a gente cresce em espírito e em verdade. E assim nós se fortalecemos para vencer as artimanhas do inimigo. Que Deus abençoe você e eu te convido a continuar assistindo os vídeos. Hoje nós iremos falar do primeiro selo. No vídeo anterior eu falei da abertura do selo, no momento em que o Cordeiro de Deus recebe o livro selado em suas mãos, porque ele foi digno de receber o livro em suas mãos e abrir os 7 selos. E hoje nós iremos ver o primeiro selo sendo aberto e o seu significado. Se você tem uma Bíblia próximo de você, procure aí. No livro de Apocalipse, capítulo 6, nós iremos ler o verso 1 e o verso 2 do capítulo 6 de Apocalipse, que diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse com voz de trovão, vem. No versículo 2 ele continua falando: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse São João Batista, quando ele recebeu o livro selado da mão de Deus, que estava no trono, como diz o capítulo 5 de Apocalipse, em seguida, Jesus ele começou a abrir ou quebrar selo por selo. E aqui está o primeiro selo. E o que nós vemos aqui? A gente vê no versículo 2 que João ele viu um cavalo branco. E isso, o cavalo, significa o período da igreja aqui na terra. Um cavalo branco, de cor branca. Branca significa na Bíblia pureza, algo sem mácula. Então a igreja no primeiro século, depois da morte de Cristo, no ano 31 até o ano 100, a igreja passou por esse período de pureza. Os discípulos eram unidos. A palavra de Deus diz que eles compartilhavam, dividiam o seu pão uns com os outros. Os discípulos ajudavam seu próximo. Era todo mundo unido. Naquele período, o acréscimo que a igreja teve de cristão foi quase 6 milhões de cristãos. O evangelho era pregado de forma impressionante, milhares de pessoas eram curadas, cegos voltavam a enxergar, os discípulos estavam com o poder do Espírito Santo, eles falavam em línguas, e as pessoas entendiam quando eles falavam. O apóstolo João, ele viveu nesse período. João, quando esteve na ilha de Patmos, depois que saiu da ilha de Patmos, ele voltou para a igreja de Éfeso, porque esse período, esse primeiro selo faz um paralelo com a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Então a igreja ela foi triunfante, ela pregava, ela levava a mensagem de Deus avante. E a gente vê aqui que o cavaleiro, que representando Cristo, que ele saiu vencendo e para vencer. Jesus Cristo será sempre vencedor, porque ele venceu a morte, ressuscitou, está à destra de Deus hoje, intercedendo por cada um de nós. E a gente vê que ele tinha um arco sobre sua cabeça, que significa o Evangelho de Deus, que será pregado em todo o mundo. E a gente vê uma coroa representando realeza, porque Cristo Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a gente vê que ele saiu vencendo e para vencer. Isso mostra que o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, será sempre pregada em todo o mundo. Ela será vitoriosa, porque o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz: Seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Que Deus abençoe você, que Deus te dê saúde e sabedoria. E eu te convido a assistir o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o segundo selo.
Iremos ver o que significa o segundo selo, que período a igreja teve que passar. Que Deus te abençoe, ilumine a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.